Deus querido, Pai poderoso, nesta madrugada 28 de novembro de 2025, sexta-feira, me coloco à tua disposição, Senhor, para que o Senhor possa me dar sabedoria, palavras de vida eterna, para gravar o clamor da madrugada de hoje, que é o melhor momento do meu dia, das quais não divido minutos desse instante com ninguém, a não ser com o Senhor, que é o meu Deus, o meu melhor amigo, aquele que sempre está à disposição para me defender, para me honrar, para lutar as minhas lutas, se alegrar em minhas alegrias e vitórias, para estar colhendo as minhas lágrimas enquanto clamo, enquanto oro, enquanto desabafo, de joelhos ao pé da cruz. Senhor, quantos orgulhosos estão com altivez, achando que o seu braço forte é mais poderoso que o braço de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, porque o mundo está envolto de uma arrogância, de uma soberba, de uma vaidade egoísta que não permite com que as amarras sejam destruídas, com que os olhos sejam desvendados, com que os ouvidos sejam destampados para ouvir a doce voz do Senhor. Deus, nesses últimos meses, quanto mais insultada, desprezada, afrontada, afligida, mais tenho buscado a tua palavra, porque é em ti que me refugio, porque é o Senhor que concede a palavra para me fazer vencedora diante de qualquer situação e assim poder abençoar vidas e vidas que aparecem ao longo da minha vida. É o Senhor que tem planos perfeitos para nós. E a última palavra não vem do homem, não vem da mulher, não vem de soberbos, não vem de arrogantes, não vem de pessoas que se acham tão importantes porque são ricas só de dinheiro. Mas o Senhor é um Deus que tem a última palavra. Pai, em o nome de Jesus, eu peço que o Senhor entre com a tua balança de justiça na terra para julgar as intenções de cada um de nós. Porque quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, os nossos erros e mudamos e não pecamos mais, o Senhor se agrada daqueles que te obedecem. Mas existem também aqueles que são resistentes, são teimosos como mula, têm empacado pelo simples fato de contrariar, de ser resistência para bater no peito e dizer que quem manda sou eu. É o Senhor que move a terra, é o Senhor que nos sustenta. É a tua palavra que diz que o Senhor detesta os orgulhosos e que eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. Não é a Bíblia da Letícia, a Bíblia do Senhor. Provérbios 16, versículo 5 diz: o Senhor detesta todos os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. Senhor, em teu nome eu peço, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Senhor, porque temos vivido de maneira a agradar as nossas próprias vontades, não sacrificando os desejos da carne e transformando os inimigos em amigos. E a tua palavra vai dizer: se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos.
Deus. Deus, eu posso incomodar o inferno, familiares, posso incomodar pessoas que somente a minha voz incomoda. Mas eu sei que a minha luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra potestades e principados deste mundo tenebroso. Estou aqui, são 1h37 da manhã do dia 28. É o Senhor que fala comigo e coloca a palavra dentro do meu coração para que eu possa clamar em o nome de Jesus e cadeias serem destruídas. Senhor, o Senhor fez os pesos e as medidas. Por isso, quem quer que sejam usados com honestidade, seguirão. Os reis não toleram o mal, porque o que torna forte um governo é a justiça. O rei se alegra em ouvir a verdade e ama os que dizem coisas certas. Quantas vezes me deparo por falar as coisas certas e tenho sido afrontada, tenho sido injustiçada, mas em Cristo sou mais que vencedora. Provérbios 16:13 diz que o rei se alegra em ouvir a verdade e ama os que dizem coisas certas. E eu sei quem eu sou, eu sei da minha busca, da minha renúncia, sei das minhas fragilidades, porque sou falha e pecadora, sou mulher e ser humano. Deus, em o nome de Jesus, eu te peço, entra com a tua sabedoria, porque é melhor conseguir sabedoria do que ouro, é melhor ter conhecimento do que prata, porque as pessoas honestas se desviam do caminho mau. Quem tem cuidado com a mesma maneira de agir salva a vida. O orgulho leva à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. É melhor, Senhor, ter um espírito humilde, como está na tua palavra, estar junto com os pobres, do que participar das riquezas dos orgulhosos. É o Senhor que nos ensina que quem presta atenção no que lhe ensina terá sucesso. Quem confia no Senhor será feliz. Eu creio que serei feliz como nunca fui, porque é o Senhor que está aplanando os terrenos, porque é o Senhor que está me ensinando, porque é o Senhor que está forjando o meu caráter, porque é o Senhor que tem feito com que eu permaneça no vale, porque eu ainda não aprendi aquilo que tu queres me ensinar, para que com autoridade eu possa ensinar aqueles e aquelas que passarão pelo mesmo que estou passando ainda hoje. Senhor, em o nome de Jesus, é o Senhor que ensina. Quem tem um coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer aos outros. A sabedoria é uma fonte de vida para os sábios, mas os tolos só aprendem tolices. Provérbios 16:22 é quem diz. O homem sábio pensa antes de falar. Por isso, o que ele diz convence mais. As palavras bondosas são como o mel, doces para o paladar e boas para a saúde. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando à morte. Senhor, à luz da tua palavra, Jesus, eu clamo para que tenhamos o respeito ao Senhor, para que entendamos a tua real vontade para as nossas vidas. E que mesmo que os maus procurem meios de fazer mal, até as suas palavras queimam como fogo. As pessoas têm sido más, elas provocam discussões,
falam mal uns para os outros, separam amigos. Mas é o Senhor quem sabe, porque os olhos do Senhor estão a toda volta. O homem violento pode até enganar os amigos e levar para o mau caminho. Por isso, Pai, eu peço que o Senhor nos mantenha vigilantes e atentos, para que não sejamos levados ao engano, ao engodo de Satanás, porque ele tem esperado o nosso vacilo para ceifar vidas. Mas nesta madrugada, em o nome de Jesus, é o Senhor que nos dará recompensa. É o Senhor que fará com que Provérbios 16, a partir do versículo 31, seja para nós efetiva. Uma vida longa é a recompensa das pessoas honestas. Os seus cabelos brancos são como uma coroa de glória. Vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. Querido Deus, eterno Pai, Salvador das nossas vidas, nos alcance em graça e em poder, Senhor. Coloca por terra, Deus, todo espírito de confusão, todo espírito de contenda, toda desordem, toda malignidade, toda divisão, toda dissensão e dor, toda enfermidade e morte. Toda obra de ocultismo seja destruída agora em o nome de Jesus, porque nós cremos num Deus perfeito. Eu sei que muitos homens e mulheres de Deus espalhados no planeta estão no seu secreto e no particular com o Senhor, clamando o sangue de Jesus, porque o Senhor é nosso general e quando nós depositamos a confiança no Senhor, nós não somos abatidos, afligidos e nem destruídos. Em o nome de Jesus, Kerimandidesai, eu ouço gritos, eu escuto gritos no meu ouvido, Rimancho, Haridekasirinarai. São gritos de desespero, Nikamandastiriai. Senhor, Senhor, são gritos de desespero. Recamandastiriandarasou. Adeus, Ribasti cantarai. Destrói agora, queima, Senhor, agora. Todo ódio, perversidade, toda mandinga, toda oferenda, simpatia, ribasticai. Me mandou pelo poder que é no sangue de Jesus. Eu repreendo agora, Stei, Irina, Si, Andata, Sirianarai, quebra, Pai, toda a força do inferno, todo o levante das trevas, eu agora repreendo em o nome de Jesus, como portador e ministra da tua palavra, Stei, Didicasai, eu destruo pelo poder do sangue de Jesus. Porque o nosso Deus não dorme, porque o Espírito Santo está conosco, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Não há dinheiro, não há oferenda, não há oferta a deuses estranhos que será capaz de encostar em um só fio sequer do meu cabelo e dos filhos do Senhor que estão separados e eleitos com a promessa em suas vidas. São gritos que eu ouvi, gritos de ranger de dentes, desespero, mas Deus, nesta madrugada, mantola mantire de sai, traz duri da Sirianda, rede camanaia, rede súbia, traz do reino espiritual ao físico agora a vitória, para que o povo de Deus seja honrado. Alinhamento, ribanto, bidicirineranaraia sou, anasirinestai.
alinhamento. Rabanturiri, Ramanchiririssa. É o Senhor que alinha, é o Senhor que promove, é o Senhor que dirige, é o Senhor que concede dupla honra, é o Senhor que faz Satanás colocar a cara no pó e ser cortada a sua cabeça e destruída, porque contra o Senhor ninguém pode. Senhor, tu me mostra, tu me canta. Senhor, a tua espada desembainhada de fogo está cortando nesta madrugada todo mal. Porque Nesturi Nessai, porque tu sabes, Deus, que na madrugada passada eu dormi menos dos que 50 minutos, porque fiquei de olhos abertos a madrugada inteira e dei apenas um cochilo, e quando eu vi já era hora de me levantar. E quando eu olhei no relógio tinha se passado 50 minutos, mas eu entendi que escolhidos não têm escolha, e eu fiquei acordada praticamente a madrugada inteira, clamando, e eu sei o peso do dia que eu tive, afrontas, vergonhas, tentativas de respingar no meu caráter, mas as minhas vestes estão sem máculas, estão sem culpa, porque eu não envergonho ao Senhor que eu sirvo. E nesta madrugada estou aqui como como aquela que está na trincheira, caminhando e avançando, porque o meu general vive e reina, para todos sempre está à minha frente. Porque é o Senhor que me esconde no oculto do seu pavilhão, para avançar, estei que me interessai, porque eu sei a voz do meu Senhor. Não há ninguém que me paralisará, porque eu só serei parada quando o Senhor levar o meu último suspiro para junto dele. Por isso, em nome de Jesus, eu peço, Pai, desça com tua mão de justiça sobre aqueles que são joio, tentando se passar por trigo, aqueles que estão sufocando o crescimento do trigo por sua própria vaidade e vontade. Que o Senhor esteja fazendo cessar o sofrimento, o desprezo, a miséria, o ódio, a raiva, a vingança, o complexo de inferioridade, o espírito de mentira, de vitimismo. Eu repreendo agora em nome de Jesus, pedindo que ao amanhecer, quando o céu clarear, quando o sol aparecer, o sol da justiça de Deus recaia sobre os bons e os maus. Porque eu creio num Deus de promessas, num Deus de maravilhas, operando Deus. Quem impedirá? Ninguém. Senhor, tu não dorme, não cochila, não tosqueneia. Ah, Pai, ouça o teu povo, ouça aqueles que renunciam aos desejos da sua carne. Ouça, Senhor, aqueles que têm se alimentado da palavra e têm recebido escárnio, desprezo, porque é o Senhor que nos justifica, enquanto quem deveria estar conosco, como nossos verdadeiros ajudadores, tem ficado do lado oposto. Mas nós sabemos
ao Deus que servimos. Que o povo separado e eleito de Deus tem que ser quente ou frio, porque morno o Senhor vomita. A desobediência tem afastado o povo da verdade. A vaidade, o ego, o eu, tem esfriado o amor do povo pelo Senhor. E ali as brechas têm aumentado e têm trazido sofrimento e dor para famílias, para aqueles que são os amores da vida de alguém. Mas o Senhor é um Deus que põe um ponto final em tudo, porque não é impossível para o Senhor. Deus, tu sabes quem eu sou. Tu sabes, Senhor, quem eu sou desde o ventre da minha mãe. Não te afastes de mim. Sejas tu, meu ajudador. Honra-me, Senhor, com a coroa da tua justiça. Conceda as vitórias que necessito, porque tu sabes que não quero nada para mim mesma, mas quero ter para poder abençoar vidas, alcançar vidas à salvação, porque escolhidos não têm escolha, porque não vivo mais por mim, Pai. Em o nome de Jesus, Senhor, usa as minhas lágrimas, que têm sido derramadas há longos anos, para servir de adubo, para servir de realizações. Porque quando o povo de Deus recebe vitória, a multiplicação. Porque quando o povo de Deus é galardoado, vidas e vidas e mais vidas são alcançadas. Porque com Deus a multiplicação. Porque com Deus o amor vence. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Pai, pelo poder que é no sangue de Jesus, eu sei que nós podemos fazer planos, Pai, e projetos. Porém, é o Senhor Deus quem dá a última palavra. E eu te peço, Senhor, dá a tua última palavra, Senhor. Queremos te ouvir. Queremos exaltar o teu santo nome. Porque se tu fizer, tu és Deus. E se ainda não fizer, continuas sendo Deus, Pai. Nos fortalece, nos modifica o semblante, para que, através do nosso olhar e do nosso sorriso, haja a paz que o Senhor nos dá. Confunda os nossos inimigos para que eles recebam as brasas vivas do teu altar sobre eles. Nos dê unção de invisibilidade para que o inimigo nos veja, mas não nos enxergue. Quebra a força do gigante, destrói a força do valente, destrua o opressor, coloca por terra em nome de Jesus aqueles que querem a nossa destruição, enfermidade e morte, para que nós avancemos, que com Cristo somos mais que vencedores. Senhor, eu te amo. Tu és o ar que eu respiro, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Pai, tu és o eterno Deus, que nos dá a chance de vivermos dia após dia, clamando na alegria,
clamando na tristeza, clamando na saúde, clamando na doença, porque o teu povo tem apenas recorrido ao Senhor quando tudo já desabou. Deus nos ensina a ter o Senhor como melhor amigo, porque eu sei que o teu colo me acalma, que é nas madrugadas que o Senhor me ouve, me cura, transforma e me usa ao amanhecer para dar força, palavra, conforto àqueles que necessitam de um toque de Deus. Que o Senhor possa abençoar sobremaneira e que nesta manhã de hoje tenhamos grandes vitórias, grandes alegrias. Ribantubi de Kamanai, Rebai disti. É o que eu declaro em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.